Olá, eu sou o professor Tiago Cruz e essa é a nossa primeira aula de Contracultura Cristã. Sou formado em Teologia, tenho pós-graduação com ênfase eclesiástica e é um prazer poder repartir algo com você que está aí me assistindo. Se é durante a noite, eu desejo para você uma boa noite. Se é durante o dia, um bom dia, uma boa manhã, uma boa madrugada. Só nós sabemos os tempos que nós temos para poder estudar a palavra de Deus. E a minha oração para você, por você, é que você possa aproveitar os tempos de Deus para você aprender a cada dia mais da palavra dele. E como eu disse, nós vamos estar estudando a matéria Contracultura Cristã. Contracultura cristã é uma cultura alternativa, uma cultura cristã. Nós vemos durante toda a história da humanidade, quando a Terra e a história ela começa a tomar alguns sentidos, algumas mudanças, nós vemos grupos que se separam, grupos que não se conformam com aquilo que está acontecendo, grupos que não se conformam com a maneira como a vida é dirigida, e esses grupos geralmente eles se afastam, eles tomam um estilo de vida alternativo, um estilo de vida totalmente ao avesso daquilo que está acontecendo na cultura em geral. Isso é chamado de contracultura. Só que o interessante disso tudo é que esses grupos, essa contracultura desses grupos que se isolam, que se afastam, eles são grupos que se tornam alienados, grupos que decidem viver longe do que escolher viver comprometidos com aquilo onde eles podem gerar uma mudança. Um grupo vê que um determinado momento da história está errado, e em vez de ele continuar lá, trazendo toda a sua influência boa para aquilo que ele acha que é certo, ele decide se afastar, fica alienado das coisas. E na nossa matéria nós vamos ver um pouco disso, um pouco do que isso tem a ver com a nossa vida de cristão. Nós vamos ver que há um chamado de Deus para nós criarmos essa contracultura também. Há uma convocação de Deus para aqueles que são seus filhos, para aqueles que são seus seguidores, criarem essa contracultura. Mas não no sentido secular, não no sentido mundano, como eu disse agora há pouco, no sentido que olha o que está errado e se afasta, e fica alienado, e não se envolve, e a cada dia mais, a cada momento mais, vai se distanciando daquilo que poderia ter ficado, incutido uma nova cultura e mudado aquilo que achou de errado. Queria que você me perdoasse nessa aula, que eu estou um pouco sem voz, você é auxiliado por alguns copos de água aqui, mas nós vamos prosseguindo. Esse convite da contracultura cristã, ele é declarado na palavra de Deus em muitos lugares. Talvez nessa noite, para a nossa aula introdutória, nós podemos ter uns pontos de ênfase para nós podermos entender aquilo que a palavra de Deus nos mostra a respeito da contracultura cristã. Como eu disse, contracultura é quando um grupo de pessoas, quando uma pessoa identifica aquilo que há de errado na história, aquilo que há de errado na sua sociedade, na sua comunidade, e resolve escolher um caminho alternativo. Nós podemos escolher um caminho onde nós nos isolaremos, nos tornaremos alienados a tudo aquilo que nós deixamos de lado, ou nós podemos escolher um caminho onde nós mostramos uma alternativa e permanecemos onde nós estamos, e por causa da nossa escolha, o ambiente onde nós estamos é mudado. E a palavra de Deus nos diz lá, através do apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 em diante, texto conhecido de todos nós, eu gostaria de ler para você. Ele diz um pouco sobre essa contracultura cristã. Romanos 12, de 1 a 2, diz assim: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. E olha só, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo continua dizendo. Ele diz assim: não vivam
como vivem as pessoas desse mundo. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é bom, agradável e perfeito. Deixe que Deus transforme a mentalidade de vocês. Não vivam como as pessoas do mundo vivem. Isso é um convite à contracultura cristã. Isso é um convite para nós que seguimos Jesus, identificarmos onde nós estamos. E após identificarmos o ambiente, um local onde nós estamos inseridos, podemos ver o que acontece nesse local onde nós estamos que não está conforme a cultura do reino de Deus. Contra a cultura cristã também pode ser chamada de cultura do reino de Deus. E nós, como agentes desse reino, nos dedicarmos a isso que o apóstolo Paulo acabou de dizer aqui para nós. Não nos conformarmos com a situação, não nos conformarmos, não nos sermos parecidos com esse estilo de vida dessas pessoas que estão aquém da vontade de Deus, mas deixar que Ele nos transforme a cada dia mais pela sua graça. E quando Ele nos transforma, nós entendendo essa nova alternativa de vida que Ele expressa para nós, nós podemos então mudar o contexto onde nós estamos. Se a igreja do Senhor Jesus ela fosse fiel naquilo que ela foi chamada, se nós como igreja, como um todo, fôssemos capazes de não só entender, mas de viver toda essa proposta que nós acabamos de ler aqui em Romanos 12, com certeza esses muitos grupos que identificam algo errado na sua cultura e se isolam e ficam alienados, poderiam identificar na igreja de Jesus, que somos nós, uma opção de algo diferente. Mas infelizmente, se nós formos olhar para a igreja de Jesus, tanto do nosso dia, tanto do passado, e Deus queira que não seja assim no futuro, se nós formos olhar, a nossa igreja está tão parecida com aquilo que o mundo inteiro oferece. A nossa igreja está tão parecida com pessoas que vivem em competição, querendo alcançar lugares maiores, querendo alcançar mais. Se nós formos olhar para a igreja dos nossos dias, nós vamos ver que há um grupo de pessoas que levam o nome igreja por si, como um grupo de pessoas que estão aí querendo passar a perna em alguém, querendo ganhar de uma forma desonesta. Mas o nosso chamado para ser igreja é mostrar que há uma alternativa de vida diferente. O nosso chamado como igreja é promover essa contracultura, é promover essa cultura do reino. Porque a cultura do reino muda a vida do cristão. E o cristão sendo mudado, ele muda o lugar onde ele está. Jesus chamou os seus discípulos para serem mudados por ele. E a partir dessa mudança, mudarem onde eles foram colocados por Deus. A função da igreja é promover a cultura do reino. A cultura do reino muda a vida do cristão. E se nós formos olhar para a vida de um cristão, nenhum comentário feito a um cristão seria mais prejudicial do que alguém chegar em mim que sou cristão, ou alguém chegar em você que é cristão, que professa a sua vida como a vida de alguém que segue Jesus, e olhar para nós e dizer assim: olha, eu não vejo em você diferença nenhuma das outras pessoas, você é igual a todos. Sendo que o nosso chamado de cristão, o nosso chamado de igreja é mostrar essa diferença, mostrar essa alternativa de vida, essa nova alternativa, essa nova cultura, essa cultura que vai totalmente contra aquilo que está enraizado e nós podemos identificar como errado. Os cristãos, a igreja foi chamada para promover essa contracultura, para promover a cultura do reino. Interessante que se nós formos pensar na palavra cristão, que somos nós, a palavra de Deus nos diz que quando os primeiros seguidores de Jesus foram chamados, foram reconhecidos como um grupo, eles foram chamados de cristãos. E muitas vezes nós temos aquela ideia falha ainda, aquela ideia que ficou enrustida em nós por causa de tantas doutrinas, por causa de tanta tradição religiosa sem vida. E muitas pessoas ainda acham que Cristo era sobrenome de Jesus, mas Jesus não se chamava Jesus Cristo,
não era José Cristo, não era Maria Cristo. A palavra Cristo significa ungido, ungido de Deus. Cristo Jesus, Jesus, o ungido de Deus, aquele que operava, que andava no poder de Deus. E quando o povo da época do primeiro século, lá onde Jesus operou, onde Jesus, após ter sido levado ao céu, deu poder aos seus discípulos, o povo, quando chamava aqueles homens de cristãos, eles eram chamados assim porque o povo via que aqueles homens curavam como Jesus curou. O povo via que aqueles homens falavam o que Jesus falou. O povo via que aqueles homens se moviam no poder de Deus como Jesus se moveu. Então, quando eles quiseram denominar aquele grupo de pessoas, eles denominaram assim: olha, aqueles ali são os cristãos. Ou, em outras palavras, aqueles ali são ungidos de Deus. Assim como Jesus era Cristo, os outros eram cristãos, ungidos de Deus. Se moviam no poder de Deus. Só que algo interessante que nós temos que observar, que esse ponto específico aqui está dizendo a respeito de unção, a respeito de poder de Deus, a respeito de como nos movemos naquilo que Deus espera que os seus filhos se movam. Só que há uma diferença entre ser cristão e ser filho de Deus. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que o aceitou, que o recebeu como seu Senhor e Salvador, ganhou o direito de se tornar filho de Deus. A pessoa, quando aceita Jesus como seu Salvador, ela tem o direito. Ela tem o direito de se deixar ser trabalhada pelo Pai, para que o Pai gere nessa pessoa o caráter de Jesus. O cristão, ele é alguém que tem a unção para realizar milagres, para realizar curas, mas o Filho de Deus é aquele que é gerado o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus, ele é promovido nos meios e através dos ensinamentos dessa contracultura cristã. E na palavra de Deus, se nós formos ver um texto conhecidíssimo nosso também, que representa talvez um resumo dos valores daquilo que a contracultura cristã ela prega, um texto que resume muito bem aquilo que nós podemos classificar como as normas, as leis da contracultura cristã, é o texto conhecido como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 ao capítulo 7. Vou ler para você, só para a gente poder se localizar um pouquinho aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Aqui começa o Sermão da Montanha, aqui começa o Sermão do Monte, como o autor da apostila classifica, um sistema de valores cristãos, um padrão ético, uma devoção religiosa, uma atitude para com o dinheiro, uma ambição, um estilo de vida e uma teia de relacionamentos. Tudo completamente diferente do mundo que não é cristão. A partir do momento que nós começarmos a ler e a estudar o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, nós vamos ver que nós iremos nos chocar com tantas atitudes que talvez nós tomamos de uma maneira diferente, com tantas atitudes que nós vemos o mundo que não se declara como cristão, tomando caminhos diferentes. Mas aqui, nesse texto, na Palavra de Deus, no Sermão da Montanha, nós vemos uma nova alternativa de vida, um novo meio de viver. E como eu disse, contra a cultura cristã, a cultura do reino é um novo estilo de vida. Não um grupo que se separa de onde está, que vive alienado àquilo que considerou errado, mas um grupo que, sabendo que onde está foi o lugar que Deus mesmo quis que estivessem, começam a entender a cultura do reino de Deus e começam a ser transformados pela graça de Deus. E por causa dessa graça que transforma, vão transformando os ambientes onde estão. Isso é o chamado de Deus, é isso que nós vamos aprender no Sermão da Montanha.
Sermão do Monte, provavelmente a parte mais conhecida da Bíblia, do Novo Testamento, mas embora ela seja uma das partes mais conhecidas, ela é sem dúvida um dos textos e um dos assuntos menos vividos pela Igreja de Jesus, menos vividos pelos seus discípulos. Talvez pelos motivos que muitas pessoas argumentam, por ser algo muitas vezes dificílimo de ser vivido, por ter padrões morais elevados que a nossa capacidade não conseguiria alcançar. Mas uma coisa é certa, Jesus deixou isso daqui para nós. Jesus deixou o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, como um manifesto para mim e para você que decidimos segui-lo, para que nós possamos entender qual é a cultura de Deus e qual é a forma que Ele, o Rei do Reino, deseja que eu e você, que nós, seus filhos, vivamos. O Sermão do Monte é provavelmente a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus. Embora possa se argumentar que seja menos compreendida e certamente a menos obedecida. De tudo que ele disse, essas palavras são as que mais se aproximam de um manifesto, pois descrevem o que ele deseja que os seus seguidores fossem e fizessem. Uma coisa interessante que nós vemos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós lemos aqui que Jesus, ele olhou para aquela multidão. Jesus, após ter sido batizado, Jesus, após ter ido para o deserto, enviado pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo, Jesus, após ter saído disso daí, Jesus, após ter caminhado, ter encontrado os seus discípulos, ter curado pessoas, ter expulsado demônios, o texto bíblico diz que essa fama de Jesus começou a ganhar proporções gigantescas, a ponto de pessoas das circunvizinhanças começarem a ir onde Jesus estava. E aquele grupo que talvez no início era pequeno, logo se tornou uma multidão. E nós chegamos aqui onde o texto diz que Jesus olhou para essa multidão. E ao olhar para essa multidão, imagino eu que ele olhou para os seus discípulos, para aqueles que ele sabia muito bem que já eram seus discípulos. Imagina você comigo, Jesus olhando para toda aquela multidão. Olhando para aquele monte de gente que talvez estava ali interessada naquilo que ele podia fazer, que talvez estava ali interessado nos milagres que ele poderia realizar, que talvez estava ali apenas para tirar a dúvida se existia alguém realmente que estava fazendo a diferença, ou se era mais um charlatão. Jesus olhando para toda essa gente, e depois olhando para os seus discípulos, e o texto diz que Jesus olhou para essa gente e subiu numa montanha, subiu no monte. E quando Jesus se assentou onde ele tinha subido, o texto diz que os seus discípulos foram onde ele estava e se assentaram em volta dele, se assentaram com ele. E ele então começou a ensinar os seus discípulos. Uma coisa interessante aqui, no aspecto da contracultura cristã, que nós dizemos aqui, que é uma alternativa de vida, é que Jesus, ao olhar a multidão e ao se separar e ao esperar que os seus discípulos o acompanhem, Jesus está dizendo explicitamente para nós aqui que o que ele quer de nós é que haja essa separação entre a multidão e os discípulos. O que Jesus está nos ensinando aqui é que é necessário que essa separação entre multidão, que só vai para tirar dúvidas, que só vai para ver se é assim mesmo, que só vai atrás de milagres, que só vai atrás daquilo que o Filho de Deus pode entregar, o Filho de Deus pode dar, e haja essa separação entre aqueles que estão dispostos a subir o monte, simplesmente para se assentar aos pés dele, para ouvir o que ele tem a dizer. Nós vemos isso desde o início da palavra de Deus até o fim dela. Nós vemos que o plano de Deus era separar um povo para ele. Quando Deus separa Israel, Deus dá algumas ordens para Israel ser diferente dos povos vizinhos. Deus diz para Israel não se contaminar com os valores das nações vizinhas. Deus diz para Israel não se contaminar com os cultos das nações vizinhas. Deus diz para Israel tomar atitudes de vida que fariam com que eles fossem diferentes das nações vizinhas, até no vestuário, daquilo que eles deveriam comer, nos dias que eles deveriam trabalhar, da maneira que eles deveriam se portar. O chamado de Deus era separá-los do povo. Era que houvesse essa diferença, onde um israelita, onde alguém que era de Deus chegasse,
eles notariam a diferença, porque era alguém que não estava contaminado com as culturas vizinhas, com aquilo das outras nações. Só que a gente vê que durante a história do povo de Deus, há um constante desejo por se parecer, por ser quem Deus mesmo diz que nós não deveríamos ser, por nos parecermos com aqueles que Deus olhou para nós e disse, não se pareçam com Ele, por nos apropriarmos de costumes, de usos, de desejos daqueles que Deus diz para o seu povo, não se apropriem dos costumes deles, não desejem o que eles desejam. E nós vemos na história do povo de Deus as alianças que eles fazem com os outros povos. Nós vemos na história do povo de Deus aquilo que eles realizam como culto a outros deuses. Nós vimos na história do povo de Deus uma cena triste, uma cena muito impressionante, mas muito triste também. O texto diz que o povo começou a olhar as nações vizinhas. O povo de Deus começou a olhar as nações vizinhas e começaram a conversar entre si, e a conversa que eles tiveram foi mais ou menos assim, olha, os outros povos têm um rei. Olha, aquele povo ali tem alguém que é forte, tem alguém que é valente, tem alguém que sabe lutar, e ele governa o povo, ele é o rei daquele povo. Olha, aquela outra nação ali escolheu o melhor guerreiro dela e fez dele o seu rei. Olha, aquele outro povo ali escolheu alguém entre si, talvez o mais sábio, e fez dele o rei do seu povo. E nós, o povo de Israel começava a olhar para isso e começava a pensar, e nós não temos um rei, sendo que eles tinham o governo da graça de um rei que era maior do que todos os reis. O rei dos reis era aquele que comandava, que governava Israel. Israel era uma nação teocrática, onde Deus governava, onde Deus era o rei, onde Deus estabelecia ordens, onde Deus estabelecia mandamentos, mas havia um desejo no coração do povo de Israel, e o desejo era, nós queremos ser como as outras nações são. As outras nações possuem um rei, nós queremos ter um rei também. Olha que coisa triste, o povo que Deus chamou para ser diferente, o povo que Deus chamou para não se misturar com os outros povos, o povo que Deus escolheu para viver uma vida totalmente diferente da vida dos outros povos, começou a não se alegrar por causa disso, mas antes começou a ter ciúme dos outros povos. Começou a olhar para os outros povos e começou a olhar para si e se sentir inferior aos outros povos. Os outros povos têm, nós não temos. E essa realidade é a realidade que continua permanecendo na vida do cristão. Muitas e muitas vezes nós, como cristãos, olhamos para fora, olhamos para o mundo e dizemos, olha, o mundo tem, nós não temos. Nós queremos ser como o mundo é, nós queremos ter o que o mundo tem. E o povo dizia, o mundo tem um rei, nós queremos um rei também. Naquele momento, o povo deixava de lado uma vida que Deus tinha oferecido para eles, uma vida de alguém que seguiria as ordens e os mandamentos de um rei cheio de graça, cheio de amor, e tinham tomado uma alternativa de vida que passariam a obedecer um homem falho, um homem errante, um homem muitas vezes déspota, que muitas vezes poderia maltratá-los, mas eles escolheram ser como as outras nações eram. E a contracultura cristã, ela vem de choque a essa realidade, nos mostrando que desde o convite expresso nas palavras do apóstolo Paulo, que diz, olha, não se conformem, não sejam como os outros são, não sejam como os não cristãos são, não sejam como aqueles que não conhecem a Jesus são, mas deixem que Deus transforme a mente de vocês, a ponto de vocês transformarem o local onde vocês estão. Não se afastem de onde vocês estão, não fiquem alienados, mas transformem onde vocês estão. Além de todo esse convite que nós vemos, e além de tudo isso que nós estamos começando a ver no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, como uma instrução para uma nova alternativa de vida, muitas e muitas vezes nós queremos tomar essa atitude que Israel tomou. Nós queremos ser como as outras nações são. Nós queremos ter o que as outras nações têm, porque eles têm e nós não temos.
Eles são e nós não somos. Olha que tristeza isso daí. A cultura do reino de Deus tem Deus como Senhor, tem Deus como seu rei. Os seus mandamentos e padrões devem ser obedecidos. Já o povo de Israel quis um rei sobre eles, assim como as outras nações tinham, rejeitaram o seu próprio rei. E, como eu disse, muitos cristãos têm agido assim também. Mas olha, como nós podemos observar, tanto na palavra de Deus, como em toda a história que nós temos vivido, há uma necessidade urgente de nós olharmos para tudo isso daí. Olharmos para a nossa própria vida como cristão, olharmos para a nossa própria vida como igreja de Jesus aqui na terra, como aquela que deve promover a cultura do reino e abraçarmos de uma vez por todas aquilo que o rei do reino deseja transformar na nossa vida e deseja fazer com que nós levemos tudo isso adiante onde nós estamos. Porque o Sermão do Monte, ele descreve o arrependimento e a retidão. Quando nós começamos a ler o Sermão do Monte e nós começamos a ser chocados pelas informações que Jesus deixou registrado aqui, algumas coisas começam a acontecer em nós. Se nós temos esse desejo verdadeiro de seguir os padrões do Rei do Reino, a primeira coisa que vai acontecer em mim e em você ao ler isso é arrependimento. Porque nós vamos ver que nós estamos muito aquém da cultura do Reino de Deus. E quando nós podemos perceber isso, nós nos arrependemos e olhamos para esse padrão estabelecido no Sermão do Monte como uma reta a ser tomada, algo que irá nos endireitar no nosso caminhar, algo que vai nos fazer não só pessoas que falam do reino de Deus, mas que vai nos transformar em pessoas que participam desse reino que é dele. O Sermão do Monte, além de descrever esse arrependimento, essa retidão que nos direciona, além de nos mostrar que quando nós seguimos as orientações, nós nos tornamos participantes desse reino, descreve como ficaria a vida humana daqueles que resolvessem viver o que Jesus deixou aqui. Imagina você, nós, na nossa sociedade dos dias de hoje, onde nós vemos tantas coisas erradas, tantas coisas que talvez ainda na nossa moral tão pequena, nós ainda temos a capacidade de apontar o dedo e dizer, olha, isso está errado. Imagina você como tudo seria diferente se todos pudessem entender o que Jesus quis dizer no Sermão do Monte e abraçar essa nova alternativa de vida. Imagina como a minha casa e a sua casa, a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade seria diferente se todos olhassem para esse texto, para esse sermão que Jesus proferiu aos seus discípulos e chegou até nós, e as pessoas quisessem seguir esse estilo de vida. Tudo seria diferente, porque o padrão do reino de Deus, ele vem para mudar a nossa vida e para mudar onde nós estamos. E nos colocar debaixo desse governo da graça de um rei que é soberano, de um rei que é um rei de amor e que deseja que nós nos tornemos diferentes. Olha, não há um parágrafo sequer no Sermão do Monte que não trate desse contraste que há entre o padrão cristão de viver e o padrão não cristão de viver. É tão simples essas coisas que, quando nós olhamos para a nossa vida, nós podemos identificar nos nossos relacionamentos aqueles que servem a Jesus e aqueles que não servem a Jesus. A própria palavra de Deus diz que haveria diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. E o Sermão do Monte, ele começa a tratar sobre essa diferença. Quando nós começarmos a ler, você vai perceber que Jesus começa a dizer que as pessoas agem assim, vós, porém, devem agir dessa forma. Vocês agem assim, vocês não estão indo além de nada, porque os outros também agem assim, vocês devem ir além do que os outros agem. Só que para nós podermos entender de fato o que toda essa verdade do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte tem para a nossa vida, como servos de Deus, como cristãos, como filhos de Deus, talvez quando nós lemos esse texto aqui, quando nós lemos tudo isso, pode ser que surja na nossa mente, que está tão acostumada a questionar tudo que nós vemos por aí, talvez comece a surgir na nossa mente algumas perguntas. E eu anotei aqui algumas perguntas que podem surgir na nossa mente
ao lermos o texto do Sermão do Monte. Talvez nós podemos olhar para esse texto aqui e nos perguntar assim: o Sermão do Monte é um autêntico pronunciamento de Jesus? Será que foi Jesus mesmo que disse isso daí? Ou será que foi algum apóstolo, algum escritor que usou o nome de Jesus e assinou Jesus, dizendo que foi Jesus que disse isso daí e no fundo não foi Jesus? Nós, ao lermos essas palavras, talvez nós nos perguntemos isso. Será que foi Jesus que disse isso? Talvez, ao ler essas palavras, nós nos perguntemos também se o conteúdo que nós lemos aqui é relevante para o nosso dia atual. Será que o conteúdo que está narrado aqui no Sermão do Monte, ele tem alguma importância de fato para a nossa vida no hoje? Ou será que é apenas algo que foi dito há muito tempo atrás, algo para aquela época, algo que perdeu o seu valor, algo que perdeu o seu significado, algo que para nós hoje não vale mais nada, mas ficou apenas como uma lembrança de algo que passou? Nós podemos nos perguntar isso ao ler o Sermão da Montanha. E nós podemos também, e eu acho que a pergunta mais sincera que nós fazemos ao ler esse texto é: se tudo isso que Jesus diz aqui, se todas essas palavras de Jesus, se todos esses ensinamentos de Jesus, eles são de fato possíveis de nós alcançarmos esse padrão de vida. Porque olhar para esse texto que está aqui, olhar para essas palavras e dizer assim: não, tudo bem, é válido, foi Jesus que disse isso, não, tudo bem, não ficou só para o passado, mas ficou para os nossos dias também, tudo bem. Mas a pergunta mais importante que talvez nós faríamos ou fizemos é: será que todo esse ensinamento que Jesus deixou aqui, é possível viver tudo isso? Será que é possível viver essa vida que Jesus propôs aqui? Será que é possível viver esse estilo de vida que Jesus deixou relatado aqui para que nós pudéssemos viver? Ou será que é algo que nós devemos admirar e dizer: olha que bonito, parabéns, que coisa linda, que estilo de vida lindo? Será que nós devemos olhar para o Sermão do Monte e da mesma forma que nós olhamos talvez para aquela canção de John Lennon, Imagine, onde nós olhamos aquela letra linda e nós achamos uma utopia, dizemos: olha que bonito, mas é algo impossível de se viver. É algo impossível de se viver um mundo sem guerras, é algo impossível de se viver um mundo sem preconceito, é algo impossível de se viver um mundo onde as religiões se tornam uma e vivem na base do amor. Ao lermos o Sermão da Montanha, essas três perguntas aparecem para nós. Realmente foi Jesus que disse isso? Isso é relevante para os nossos dias de hoje? Isso tem importância para nós? Ou ficou lá atrás? É algo da história? Ao ler esse texto, nós nos perguntamos: e aí, é possível alguém viver o que Jesus disse aqui? Ou entraremos no Imagine de John Lennon, na utopia? E nessas perguntas, nós, quando desejamos encontrar luz para entendermos as coisas da Palavra de Deus, um dos primeiros passos que nós devemos tomar é começar a comparar na própria Palavra de Deus aquilo que está semelhante e aquilo que não está semelhante, aquilo que foi dito em um lugar e foi dito em outro também. E para talvez nós respondermos essa primeira pergunta, que nos questiona se realmente foi Jesus que escreveu tudo isso, se realmente foi Jesus que disse tudo isso. Se você for procurar nos outros evangelhos, você vai perceber que o Sermão do Monte, ele se encontra somente em Mateus. Está somente em Mateus. Relatado como Sermão do Monte. Só está em Mateus. Mas se você for procurar nos outros evangelhos, você vai ver que lá em Lucas tem uma parte lá, há um relato de um sermão da planície, ou sermão do Planalto. E embora o Sermão do Monte seja muito maior do que o Sermão da Planície ou o Sermão do Planalto de Lucas, embora no Sermão do Monte contenha alguns assuntos que não tenha no Sermão da Planície de Lucas, e embora no Sermão da Planície de Lucas contenha alguns assuntos que não tenha
no Sermão do Monte, nós podemos ver que os dois são inteiramente iguais na sua essência. Nós podemos ver que os dois se complementam, os dois carregam o mesmo espírito de mensagem de um rei que quer estabelecer uma nova alternativa de vida para aqueles que desejam ir contra a cultura imposta no mundo e contra os valores impostos pelo mundo e abraçarem uma cultura cristã, uma cultura do reino. Alguns historiadores, alguns eruditos da palavra de Deus, diz que quando os dois conteúdos de Mateus e de Lucas são comparados, logo nota-se que não são idênticos. O de Lucas é mais curto, como eu disse, e em cada um estão incluídas matérias que estão ausentes no outro. O que pode nos dar luz para esse entendimento também é o fato de que provavelmente o Sermão do Monte é um pequeno resumo, extraído de seus muitos e variados discursos feitos por Mateus e da mesma forma e intenção feita por Lucas. Que alguns eruditos e alguns historiadores da palavra de Deus nos apresentam aqui para trazer luz para nós, para tentarmos responder essa pergunta, se tudo o que diz aqui foi realmente Jesus que disse, é que talvez Mateus e Lucas, como eles estavam preocupados, a intenção deles era passar fatos que comprovariam a vida de Jesus como Messias, como Cristo, como aquele enviado por Deus. Então eles fizeram um resumo de vários e vários discursos de Jesus e compactaram nesse espaço chamado Sermão do Monte e nesse outro espaço chamado Sermão da Planície ou do Planalto. A gente pode ver até que grandes homens da história da igreja disseram algo semelhante. Deixei anotado aqui para ler para você. Até mesmo o reformador João Calvino, conhecido pela sua inteligência e compreensão bíblica dos textos, ele argumenta que o plano desses dois evangelistas, Mateus e Lucas, era o de reunir num só lugar os pontos principais da doutrina de Cristo que se relacionam com a vida devota e santa. Olha o que Calvino está dizendo. Calvino está dizendo a mesma coisa que os outros historiadores disseram, dizendo que Mateus e Lucas resolveram unir alguns pontos de vários discursos de Jesus sobre como é ter uma vida santa e uma vida devota. Só que John Stott, o autor da nossa apostila que nós estamos usando como base, ele argumenta de uma forma fantástica, gente. Fantástica, interessante, linda, que vai contra esses argumentos de Calvino e vai contra esse argumento dos historiadores. Que argumento? O argumento de que eles pegaram vários discursos de Jesus e iam somente em um ponto. Olha o que John Stott argumenta. John Stott diz assim: pessoalmente, acho difícil aceitar qualquer ponto de vista sobre o sermão que atribua o seu conteúdo à igreja primitiva e não a Jesus. Ou até mesmo considere como amálgama ou uma mistura de seus pronunciamentos em diversas ocasiões. A razão principal é que tanto Mateus como Lucas apresentam essa matéria como um sermão de Cristo. E parecem pretender que seus leitores entendam assim. Ambos lhe dão, olha que legal o que John Stott diz, tanto Lucas como Mateus, ambos lhe dão um contexto histórico. Que contexto histórico era esse? Multidão, discípulos, monte, planície. Dão um contexto histórico e geográfico preciso, atribuindo-o começo do ministério de Jesus na Galiléia e declarando que ele o transmitiu no monte e numa planura, sobre os montes. Mateus registra a reação da perplexidade das multidões quando Jesus terminou de proferi-lo, destacando que foi por causa da autoridade com que ele falava. E em ambos dizem que quando terminou, ele entrou em Cafarnaum. Olha só, gente, que coisa fantástica que John Stott diz aqui para nós, rebatendo esses argumentos dos outros historiadores e o argumento de João Calvino, que foi a igreja que foi
organizando todo o discurso de Jesus. John Stott mostra para nós que havia um momento histórico. Foi após o batismo, foi após a ida ao deserto, foi quando ele começou o seu ministério. John Stott mostra que teve um contexto geográfico. Foi no monte e foi num planalto acima de um monte. John Stott mostra que teve personagens ali que ficaram perplexos com o que Jesus disse. E John Stott também mostra que teve um desfecho e um começo igual nos dois pontos. E quando Jesus começou o seu ministério na Galileia, no outro, quando Jesus começou o seu ministério na Galileia. E os dois terminam com a frase, entrou em Cafarnaum. O que eu quero dizer com isso daqui para nós podermos encerrar a nossa primeira aula, que não significa que os evangelistas, Mateus e Lucas, eles tenham escrito ao pé da letra aquilo que Jesus leu. Se você for transcrever o discurso de alguém, você não vai conseguir transcrevê-lo ao pé da letra. Muitas coisas nós colocaremos, muitas coisas nós esqueceremos, muitas coisas talvez nós entenderemos de uma forma diferente do que o outro entendeu, mas o que nós podemos afirmar aqui, para respondermos essa primeira pergunta deixada ao lermos o Sermão da Montanha, que é, será que realmente foi Jesus que disse tudo isso? Nós podemos dizer que sim. E embora nos dois textos que servem de base para nós afirmarmos isso, embora um texto seja maior do que o outro, embora um texto contenha coisas que o outro não tem, e no outro também contenha coisas que o outro não tem, embora um foi escrito por Mateus e o outro foi escrito por Lucas, nós podemos afirmar e acreditar que essas palavras são palavras de Jesus, pela fé que o Espírito Santo orientou cada escritor, orientou Lucas e orientou Mateus no arranjo de toda a sua escrita para chegar até nós, como um convite para nós continuarmos buscando essa nova alternativa de vida proposta pelos valores do Rei do Reino. E para nós encerrarmos essa nossa primeira aula, eu gostaria de te dizer, observe onde você está, identifique aquilo, os processos, as coisas que acontecem onde você está, que não se enquadram nos valores do Reino de Deus. Mas não faça como os muitos grupos da história que, ao identificar, saem e ficam alienados daquilo que está acontecendo. Mas quando você identificar tudo isso, peça ao Deus que disse para mim e para você, para não nos conformarmos com isso, que Ele renove a nossa mente, transforme a nossa vida, e que assim nós podemos e possamos transformar os ambientes onde Ele nos colocou. Amém? Eu sou o Tiago Cruz. Que Deus te abençoe muito, que você possa ter aprendido um pouco mais nessa nossa primeira aula de Contracultura Cristã. Nos vemos na próxima. Qualquer dúvida, deixe sua pergunta aí. Tem o endereço de e-mail que vai ser colocado também. Você pode me procurar. E que Deus te abençoe.